Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais intensas e humanas da Bíblia, Gênesis capítulo 27. E olha, essa não é só uma narrativa antiga não, é quase como um espelho que reflete as complexidades das nossas próprias famílias, sabe? Nossas ambições e as consequências, às vezes bem duradouras, das nossas escolhas. Vamos juntos descobrir o que essa história de bênção e traição tem a nos dizer. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Até onde uma pessoa é capaz de ir por aquilo que acredita ser seu por direito, ou por uma promessa? É uma questão que pulsa no coração dessa história e que testa os limites de tudo, da lealdade, da moralidade e, no fundo, da nossa própria fé. Bom, a nossa história começa num momento de muita vulnerabilidade. É como se a gente estivesse entrando na tenda de uma família que está bem num ponto de virada, onde uma bênção final super poderosa está prestes a ser dada. E o destino de gerações inteiras está em jogo. O cenário é o seguinte: Isaac já está velho, os olhos dele já não enxergam mais. Sentindo que o fim está próximo, ele quer fazer um último grande ato como patriarca: abençoar seu filho preferido, Esaú. Naquela cultura, gente, essa bênção não era só boa sorte. Era uma transferência de autoridade, de destino. Por isso ele pede para Esaú ir caçar e preparar a comida favorita dele para selar esse momento sagrado. E é aqui que o drama familiar começa a pegar fogo. De um lado, a gente tem Isaac, apegado à tradição e ao seu filho Esaú. Do outro, Rebeca, que é movida pelo amor que ela tem por Jacó e por uma antiga profecia que dizia que o mais velho serviria ao mais novo. E no meio disso tudo, dois irmãos em rota de colisão: Esaú, o caçador, e Jacó, o filho mais quieto. 4 pessoas, 4 vontades e uma única bênção em jogo. Pois é, aqui a trama se intensifica. O desejo de um pai acaba virando uma oportunidade para uma mãe que está determinada a mudar o curso do destino. Um plano super audacioso nasce do favoritismo e de uma convicção muito forte. Rebeca escuta a conversa entre Isaac e Esaú e olha, ela age na hora. Enquanto Esaú está lá no campo caçando, ela chama Jacó e já dá a instrução. Ela mesmo vai preparar a comida e Jacó vai levar para o pai, fingindo seu irmão para receber a bênção no lugar dele. É um plano de altíssimo risco, baseado totalmente no engano. Jacó, no começo, hesita. Ele entende o peso do que a mãe está pedindo. A diferença física entre ele e o irmão Esaú, que era peludo, era muito grande. O medo dele não era só de ser descoberto, era de atrair uma maldição em vez de uma bênção. Mas a determinação de Rebeca é mais forte. Ela assume a responsabilidade e diz: caia sobre mim a maldição, meu filho. Com essa garantia, o desejo pela bênção acaba superando o medo e Jacó obedece. E agora vamos para o momento crucial, o clímax da história. A tensão é quase palpável. Jacó, todo disfarçado, se aproxima do pai cego. Cada segundo conta e qualquer errinho pode colocar tudo a perder. O disfarce foi pensado nos mínimos detalhes para enganar os sentidos que ainda restavam a Isaac. O olfato, com as roupas de Esaú, o tato, com as peles de cabrito, e o paladar, com a comida que ele tanto amava. Era uma fraude sensorial completa, o que mostra como o engano, muitas vezes, ataca justamente as nossas percepções mais confiáveis. E esse é o momento em que ele quase é descoberto. Isaac está desconfiado, o som não bate com a expectativa dele. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ele pede para o filho chegar mais perto para poder tocá-lo. É um instante de pura atenção, em que tudo dependia do disfarce aguentar o toque do pai. Aqui a gente vê a ironia trágica da cena. A audição de Isaac estava dizendo a verdade para ele, mas ele escolhe confiar nos outros sentidos, no tato e no olfato, que foram habilmente enganados. É um lembrete poderoso de como às vezes a gente pode ignorar nossa intuição em favor de uma realidade que a gente deseja que seja verdade. No fim, ele se convence e dá a Jacó a bênção da primogenitura, uma bênção de prosperidade, poder e domínio. Assim que Jacó sai, a verdade chega, e com ela, uma dor que parece não ter fim. Essa parte foca nas consequências imediatas e devastadoras do engano. O momento em que Esaú chega é de partir o coração. Ele entra todo feliz com a caça que o pai pediu, pronto para receber sua bênção. Mas quando ele se anuncia, Isaac, completamente abalado, começa a tremer e percebe o que aconteceu. A bênção já tinha sido dada e não podia ser retirada. O grito de Esaú é um dos mais angustiantes da Bíblia. É um grito de amargura, de desespero,
de perda. Ele implora ao pai por qualquer bênção que tenha sobrado, chorando em voz alta. A dimensão da perda dele o atinge com força total. Ele foi enganado 2 vezes pelo próprio irmão. As bênçãos não eram só palavras, elas selavam destinos. De um lado, Jacó recebeu a promessa de fertilidade e liderança. Do outro, a bênção que sobrou para Esaú foi sombria, uma vida de conflito, de servidão ao irmão, mas com uma pequena faísca de esperança de libertação no futuro. A diferença entre os 2 destinos, selada ali naquele momento, é gritante. O ato de engano não só redefiniu o futuro, mas também despedaçou o presente. A família, que já era meio rachada pelo favoritismo, agora está completamente quebrada pela traição e pelo ódio. A sequência de eventos é rápida e trágica. A amargura de Esaú vira um plano de vingança. Ele decide que, assim que o período de luto por Isaque terminasse, ele mataria Jacó. Rebeca, ouvindo a ameaça, percebe que o plano que ela mesma criou ia resultar na perda dos 2 filhos. Então, ela manda Jacó para longe, para o exílio, para escapar da ira do irmão. E essa história nos deixa com uma pergunta muito poderosa, que ecoa até hoje. A narrativa continua por muitos anos de separação e dor, mas também, eventualmente, de reconciliação. Isso nos força a refletir sobre as nossas vidas. O engano pode ser perdoado? As feridas podem ser curadas? E, acima de tudo, como o propósito de Deus pode se manifestar mesmo através das nossas falhas mais profundas? Essa é a reflexão que Gênesis 27 nos deixa.